Eu acho o Eragon um protagonista insuportável. Oi, aqui é a Varniel e hoje eu vou falar sobre essa série de livros aqui que conquistou o coração de muita gente e incomodou outras, que é a série Eragon. Primeiramente, pra quem não conhece Eragon, essa série conta a história de Eragon, um menino que morava numa fazenda junto com o tio e o primo, e aí um dia ele acha uma pedra azul muito misteriosa, e aí ele leva essa pedra pra casa achando que ela pode ter algum valor. Ele oferece essa pedra pra alguns mercadores, mas ninguém tá interessado em comprar, então ele leva de volta pra casa. E aí um tempo depois ele descobre que essa pedra na verdade é um ovo de dragão. E aí nasce um dragãozinho dele, um dragão fêmea, que é a Saphira. E aí a partir daí a vida dele muda completamente. Ele se torna um cavaleiro de dragão e a vida dele vira um caos, porque tá todo mundo atrás dele, todo mundo quer o dragão. E aí uns seres malignos passam a perseguir o Eragon e a Saphira, trazer os dois pro lado deles. E aí o livro vai contar sobre essa jornada do Eragon e da Saphira enfrentando esses inimigos. Eles têm muita ajuda, eles fazem muitos amigos, é uma coisa bem clichê. Esse vídeo não vai ser exatamente uma resenha, mas eu vou falar um pouquinho do que eu acho desses livros. Pode ser que tenha alguns spoilers, então se você ainda não leu e pretende ler, leia primeiro e depois vem ver esse vídeo. Eragon fez bastante sucesso na época que foi lançado, todo mundo ficou encantado com essa história de dragões, magia, mas também teve muita gente que se incomodou. Eu acho que principalmente os fãs de Tolkien, né, que estavam acostumados com aquela grandeza de Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler Eragon assim um pouquinho mais tarde, depois dessa febre toda, quando já tinha lançado todos os livros, e a primeira impressão que eu tive quando eu li foi que o autor tinha acabado de ler Senhor dos Anéis e ficou com vontade de escrever um livro de fantasia. O que não é ruim também, eu também fiquei com vontade de escrever um livro. Depois eu fui pesquisar sobre o autor e eu descobri que é basicamente isso mesmo. E eu acho que esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração. O autor começou a escrever o primeiro livro quando ele tinha 15 anos. Os outros livros foram publicados quando ele já era um pouquinho mais velho, mas a história toda foi pensada quando ele tinha seus 15 aninhos. Eu sei que tem muita gente que escreve livros muito jovem e são livros muito bons, mas eu acho que para um cara de 15 anos escrever uma história assim, tá mais do que ótimo. Não que os livros sejam ruins, em geral eu gosto da série. Independente dos livros serem bons ou ruins, eu admiro muito o Christopher Paolini, eu acho que ele fez um trabalho excelente. Então aqui eu vou dar minha opinião sobre os livros, falando de algumas coisas que eu gostei e de outras que eu não gostei. Começando com as coisas que eu não gostei. A primeira coisa que eu não gostei nesses livros é o próprio Eragon, olha só. Eu acho o Eragon um protagonista insuportável. Eu acho que ele é muito arrastado, ele tem a síndrome de grandeza. Não gostei muito do desenvolvimento dele durante a história. Tudo bem que ele é um adolescente, né, mas... ele é chato, ele é o stalker, ele fica perseguindo a menina. E aí, como a maior parte do livro é narrada do ponto de vista dele, né, porque ele, afinal ele é o protagonista, então pra mim foi bem difícil conseguir terminar esses livros porque eu achei o Eragon insuportável. Eu fiquei muito feliz que ele não ficou com a elfa, que ela deu um pé na bunda dele. E aí outra coisa que me deixou chateada nesse livro foi que eu não me emocionei em nenhum momento. Claro, nas partes do Eragon, como eu não gostava do Eragon, era mais difícil mesmo eu me emocionar. Mas tem outros personagens que eu gosto e mesmo assim também não me emocionei com ninguém. Talvez um pouquinho com o Rohan, porque eu acho o Rohan um personagem incrível, mas... não me emocionei no livro inteirinho. E aí uma coisa que também me incomoda muito é que o livro é cheio de segredinhos. Todo mundo que ajuda o Eragon tá cheio de segredinhos e ninguém conta pra ele e não tem motivo nenhum pra não contar. Todos os tutores do Eragon falam que ele vai saber dessa coisa na hora certa, mas... não faz diferença nenhuma se ele soubesse antes. Então me incomodou bastante essa coisa de segredinhos. Isso é uma coisa também que aparece bastante em outros livros de fantasia, mas normalmente tem um motivo mais convincente. Mas a gente releva, né? Esses foram os pontos que eu não gostei. Esses 3 pontos estão muito presentes no livro, então pra mim foi muito difícil conseguir terminar. Mas eu li todos, terminei, por causa de 3 personagens que eu gostei muito, que são o Rohan, a Angela e a Nazuada. Esses 3 personagens são muito determinados, muito certos do que eles querem, são muito fortes e eles são muito mais legais do que o Eragon. Tem outros personagens legais também, mas esses 3 são os que eu mais gosto. O Rohan é o primo do Eragon, ele acaba se metendo nessa confusão toda por causa do Eragon. Ele acaba tendo que salvar a vila sozinho, então ele enfrenta muita coisa, ele carrega todo mundo nas costas e ele é muito forte, muito determinado. Do nada ele se torna o líder e quando ele vê tá todo mundo contando com ele, é muito legal. A Nazuada também, ela acaba se tornando a líder dos Varden, acho que é Varden. Enfim, ela acaba se tornando a líder lá dos caras que estão se revoltando contra o rei. E ela também é muito forte, muito determinada, ela é muito jovem ainda. E ela tem que tomar certas decisões que nem todo mundo concorda.
Mas ela tá sempre ali, de cabeça erguida, enfrentando tudo. Ela é muito legal também. E a Angela é uma bruxa doida aí, muito misteriosa. A gente não sabe muita coisa sobre ela e a gente continua não sabendo até o final do livro. Também gosto muito do Solen Boom, que é o menino que fica lá com ela, que é um menino gato. E esse é outro ponto forte também de Eragon. Tem umas raças muito legais. Os meninos gatos, às vezes eles estão transformados em meninos e às vezes estão transformados em gatos. Outra coisa que eu gosto nesse livro também é a magia. Eu acho que a magia foi feita de uma maneira muito interessante. E eu acho muito legal essa coisa deles se comunicarem com a mente. Ele consegue se comunicar com qualquer coisa. Ele consegue sentir os animais, as plantas, todo ser vivo ele consegue se comunicar pela mente. E não é só quem tem magia que consegue fazer isso. Quando você precisa ser um grande líder, você é treinado a controlar a sua mente. Isso é muito legal. E eles dão muita importância pro nome das coisas também, o verdadeiro nome das coisas. E no Nome do Vento tem isso, né? Então vocês sabem que eu gosto. Então, quando você sabe o nome verdadeiro da pessoa ou da coisa, você tem um domínio sobre ela, né? Isso é legal, isso é bem interessante. E uma última coisa que eu gostei muito desses livros foi de o romance não ter dado certo. O Eragon é um adolescente, então é natural que ele sinta atração aí por umas menininhas. E aí ele se apaixona pela Arya, que é uma elfa. Aí ele fica basicamente todos os livros perseguindo ela, principalmente no segundo livro. Eu acho muito legal que tem um momento que ela fala: para de me perseguir, sai daqui, menino chato. Porque ela tem 100 anos, ela tem idade pra ser vó dele. E aí no fim ele cai na real, né, e fala: ah, não tem jeito, então. E não deu certo mesmo o romance, então eles não ficaram juntos no final e eu fiquei muito feliz com isso. Enfim, eu acho que é uma série que vale a pena ser lida. Se você for como eu, você pode se incomodar um pouquinho com o protagonista e isso vai tornar mais difícil a leitura. Mas, em geral, é um livro muito bom. É uma história boa, é uma narrativa bem fácil, requerem um tempinho pra ser lido, porque são 4 livros, não são curtinhos, e tem umas partes muito arrastadas, então você leva aí um tempo, mas vale a pena a leitura sim. Espero que tenham gostado, se você já leu Eragon, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Tem mais vídeo pra você ver no final, e até a próxima!